Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, o Eco da Imprensa Espírita, na companhia do querido orador espírita, articulista, Leonardo Marmo Moreira, de São João del Rei, que sempre, ao longo já de 2 anos, vem aqui nessa entrevista, bate-papo, trazer a repercussão da imprensa espírita pelo Brasil. E o programa da gente, como eu falei no nosso retorno, que eu fiquei afastado quase 1 ano das gravações, então se chamava Observatório da Imprensa Espírita. Por motivos que não vêm ao caso, nem vêm à baila, a gente resolveu mudar, não é? E a gente intitulou o programa de O Eco da Imprensa Espírita. Agora, o eco, com acento no E, o CH, não é? Para homenagear esse que eu coloquei aqui no meu plano de tela, um missionário da imprensa espírita no Brasil, Luiz Olímpio Teles de Menezes, esse grande baiano que foi o criador do O Eco da Além-Túmulo, primeira publicação espírita, o primeiro jornal espírita do Brasil. Ele é o pai da imprensa espírita. Então, um programa que trata de observar o que sai na imprensa, nada melhor do que essa justa homenagem, o eco da imprensa espírita. Então, estou aqui com o Leonardo Marmo. Marmo, meu amigo, como é que você vai nessa época de Copa do Mundo aí? Tem assistido algum jogo aí com a filharada? Tudo bom, meu amigo? Bem, tudo bem, Bruno? Feliz mais uma vez de estar com você. A sua sala de estar virtual muito bonita, de passagem. A foto do Luiz Olímpio Tele de Menezes colorida, também muito bacana, né? É difícil a gente ver ela colorida, está muito bonito. E feliz de estar com você mais uma vez, podendo discutir assuntos relevantes do ponto de vista doutrinário e do nosso movimento, né? Entendimento do espiritismo propriamente dito e do funcionamento do nosso movimento. Eu tenho assistido alguns jogos, eu gostei de alguns, outros eu achei muito fracos. Arábia e Argentina achei um jogo muito bom. Eu achei que a Argentina deu azar, jogou bem, eu achei que eles jogaram bem. Aquele impedimento eletrônico, acho que atrapalhou a Argentina. Mas o jogo do Catar foi terrível, achei o time do Catar muito ruim. O jogo do Irã também, achei muito fraco o time do Irã. Então, alguns jogos bem fracos, o Dinamarca também, o 0-0 da Dinamarca, e achei outros jogos melhores. E tô assistindo o que eu posso, porque o Henriquinho me chama, gosta muito. A gente está tentando completar o álbum. E dentro os horários são muito variados, né, Bruno? Então a gente tenta ver encaixar o horário que casa melhor. Mas tô acompanhando alguma coisa. Marmo, eu só vi um jogo, né? O Japão e a Alemanha, a vitória japonesa, o único jogo até aqui que eu assisti na Copa e adorei, né? Adorei a vitória japonesa, como adorei mais ainda o resultado, saber do resultado da Arábia contra a Argentina, né? Então, a Argentina perder para a Arábia não tem preço, Leonardo. Mas estou brincando. A Argentina tem uma boa seleção e Leonel Messi dispensa comentários, né? Sou fã, apesar de argentino. Mas, Marlon, Também. também. Gosto muito do Messi. Não, essa Copa é uma homenagem que a gente, não é, presta a eles. Até eu faço uma oração agradecendo a Deus por ver esses 2 grandes gênios, né? Que estão na sua última Copa, Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo. Para mim também é um monstro, né? Admiro muito. Marmo, vou fazer a prece inicial para a gente começar a nossa conversa. Então, agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui com Leonardo Marmo, onde vamos conversar sobre assuntos graves
que sai pela imprensa espírita do Brasil. E na noite de hoje, vamos trazer aqui Dona Nena Galves, alertando o movimento espírita com justeza, com lucidez, para que não enveredemos pela prática fácil da politização do nosso movimento. E tenhamos cuidado com esse legado que a espiritualidade amiga nos deixou. E também vamos homenagear esse lançamento, mês que vem, de uma obra que será um marco na história da pesquisa espírita do Brasil. Os Espíritos sob investigação. Então, uma obra que vai marcar a época. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu querido Leonardo Marma, aí eu vou começar a te fazer as perguntas, né? Você vai discorrendo aí. Marma, eu escolhi um vídeo muito importante. Eu não podia abordar esse vídeo, Marma, por motivos óbvios, no programa anterior, porque eu já tinha visto, né? Um vídeo que trata sobre a política, um depoimento de Chico Xavier sobre determinado candidato e que viralizou aí, não é? É um depoimento, eu não vou esconder o nome, porque é uma coisa pública, né? Do Geraldinho Lemos Neto, falando sobre uma conversa que teve com o Chico e que o Chico disse aquela história do Chico me disse, né? Mas Dona Nena, com uma verve impressionante, uma lucidez, vem nos esclarecer. Né? Eu acho, Marmo, que você deve ter pensado pontos importantes para conversar com a gente aí, mas eu queria saber de você a tua impressão geral no primeiro momento, esse vídeo, esse alerta de Dona Nena. Muito cuidado para a gente não trazer figuras exponenciais de uma honorabilidade, de uma importância como Chico Xavier, para a ribalta da luta política, não é, Marmo? Sem dúvida, Bruna. Sua palavra introdutória é perfeita e eu achei que você está de parabéns. Você fez uma seleção, foi uma seleção que você fez, mas quando você me passou, eu achei excelente, porque por vários motivos. A dona Nena Galves, ela age com uma firmeza, com uma clareza, com uma objetividade de um dirigente espírita. Ali ela demonstra a ação de um dirigente espírita, uma pessoa que entende a responsabilidade de dirigir um trabalho espírita. E o que ela e as colocações que ela coloca como alerta em relação à questão política são questões que ela aplica no centro que ela dirige, no Centro Espírita que ela dirige, Centro Espírita União, né? O CEL, né? Centro Espírita União. E ela faz sugestões e faz comentários muito claros, muito contundentes, que permitem uma reflexão clara sobre a linha de raciocínio que ela está apresentando, sobre os argumentos sobre os argumentos que ela está expondo. Dá para a gente medir a força desses argumentos com clareza a partir dos seus comentários. Eu vou comentar item por item daqui a pouco, mas antes, Bruno, só para a gente dar uma pincelada, uma coisa que eu acho que a gente deveria pensar é o seguinte: existe o chamado argumento de autoridade, né? Então, a pessoa tem uma certa notoriedade, tem um certo renome, e a gente usa esse peso desse nome para desarmar um argumento, como se o renome fosse suficiente para isso. Eu acho que é o seguinte, eu acho que todos nós, isso eu estou falando não só na questão política, em geral, todos nós temos as nossas opiniões, temos os nossos escrúpulos, temos a nossa avaliação crítica do momento existencial da Terra, do planeta, da nossa sociedade e do movimento espírita. E aí eu acho o seguinte: todos nós somos pessoas adultas, responsáveis, e quando temos uma atuação no movimento espírita, temos que saber quando cabe falar, quando cabe calar. E falando, quando cabe
falar de uma forma mais pública, né? Não falar num grupo menor, falar tornando pública, publicizando a nossa opinião e manifestando de uma forma clara uma determinada orientação, uma determinada reflexão, para que os irmãos possam avaliar e possa impactar em maior ou menor grau. Isso aí faz parte do jogo normal da vida: livre-arbítrio, ação e responsabilidade. Temos livre-arbítrio para falar ou para calar. E falando num grupo menor ou falando de forma mais aberta, pública, com mais acesso e com mais impacto quando a gente acha que é necessário, quando a nossa responsabilidade coletiva, segundo a nossa consciência, nos pede determinada ação nesse sentido. Até aí, ok. E, obviamente, cada um tem os seus critérios. E a gente está percebendo no movimento espírita a heterogeneidade de pensamentos. O movimento espírita me parece que nunca esteve tão fragmentado em linhas de pensamento completamente diferentes umas das outras. Então, esse tecido doutrinário, esse tecido do movimento, parece que é mantido de uma forma com um equilíbrio muito sutil. Os pontos concordantes e com muitos pontos divergentes, inclusive, dentro desse bloco que é o movimento espírita. Um bloco que, a meu ver, vem se tornando mais heterogêneo com o passar do tempo, com o crescimento numérico do número de adeptos. Muito bem. Mas o que eu acho problemático nessa questão é a seguinte: a gente tem que falar com argumento, sem argumento de autoridade, no sentido de sem falar, olha, fulano, que é uma autoridade, né? Usando da nossa própria autoridade, se é que a gente tem autoridade, mas usando da força do argumento em si mesmo, né? Então eu acho ruim isso de toda hora recorrer ao Chico, toda hora citar o Chico para aumentar a força do nosso próprio argumento. E aí, gerando situações muito curiosas, que são pessoas da amizade íntima do Chico caindo em contradição. Ou seja, divergir em relação à opinião do Chico. Aí ele achava isso. Não, ele achava outra coisa. Então, eu acho o seguinte: ele não está mais aqui para falar por ele, fisicamente, o que acaba gerando uma série de questões, né? Porque alguns já publicaram livros atribuídos mediunicamente ao Chico Xavier. Se o Cássio perguntar, você já perguntou isso para ele? Você está satisfeito com esse tipo de exposição que vocês apresentam em relação às opiniões dele, em off? Você já perguntou isso para ele? Você que recebe mediunicamente o Chico? É uma questão. Há pessoas que supostamente recebem mediunicamente o Chico Xavier. Será que ele deu autorização para falar em nome dele sobre as questões mais diversas, inclusive sobre questões políticas? Então, qualquer confrade é um cidadão brasileiro, com responsabilidade no movimento espírita e com responsabilidade como cidadão. Se o indivíduo se vê no direito de manifestar uma determinada opinião, que ele manifeste por ele mesmo. Eu, fulano de tal, tenho essa opinião que gostaria de expor. Eu, fulano de tal, acho que os espíritas deveriam tomar cuidado. Ou acho que a sociedade brasileira não deveria votar em fulano. Eu sou conhecido como trabalhador espírita, mas eu sou um cidadão brasileiro. Eu tenho outras atividades, eu sou um cidadão normal e eu voto. E, pessoalmente, na questão política, eu tenho essa opinião. Daqui a pouco nós vamos entrar na discussão, se isso é pertinente ou não, se isso é conveniente ou não. Aí é outra coisa. Mas a pessoa tem o livre-arbítrio de falar isso. Ela tem esse direito. Ela pode opinar. Agora, eu acho que é uma questão assim, um pouco questionável do ponto de vista ético. Todas as vezes que eu vou emitir uma opinião sobre os mais diferentes assuntos, eu usar o Chico Xavier para reforçar. Então, o Chico Xavier se tornou um cabo eleitoral. Chico Xavier se tornou um fator, uma bandeira política. Será que não é um uso indevido da imagem do Chico? Será que Chico Espírito, se nós tivéssemos esse contato direto com ele, ele aprovaria tudo isso? Então eu vejo o seguinte, para fechar esse comentário inicial, eu vejo o seguinte: nós devemos falar assim, eu, Leonardo Marmo, que não sou ninguém, não sou uma pessoa que tem representatividade na sociedade expressiva, mas eu tenho direito de ter a minha opinião, e quem quiser me ouvir, a minha opinião é essa, se eu quiser me manifestar publicamente.
Você, Bruno Tavares, tem a sua opinião. Se você quiser apresentar-se mais enfaticamente dentro do âmbito político-partidário, num contexto de uma campanha, é um direito que você tem. Do ponto de vista espírita, nós podemos achar isso mais ou menos apropriado. Agora, você usar do nome de grandes nomes do espiritismo, que já não estão aqui mais para falar por eles, aí eu já acho uma coisa complicada. É um compromisso perigoso, né, Bruno? Perigoso, porque depois o camarada vai falar, você que usava do meu nome aí, e aí? Não concordo com as coisas que você falou em meu nome, não. Perfeito. Marmo, o que eu lamento muito é que o Geraldo Lemos Neto, rapaz, quem ouve o Geraldo Lemos Neto, ele traz ensinamentos de Chico belíssimos, né? Belíssimos. Mas ele traz, às vezes, cada revelação estapafúrdia, aquela história de Capela, que Chico e Bezerra começaram a guerra nuclear em Capela, que chega um momento que você não separa mais. Então, porque ele sai do grotesco para o sublime e vice-versa, você termina sem saber o que é verdade. Eu lamento muito. Eu acho que estudo espírita não pode se basear exclusivamente nos relatos do Chico. Pois é. Por mais admirável, por Mas mais ele tem esse perfil, né? Ele foi amigo de Chico, ele se arvora nisso muito, né? pois é, mas por mais admirável que seja, isso eu estou falando em geral, para todos os confrades, por mais admirável que seja o Chico, eu acho que uma palestra muito fora do contexto ainda vai lá. Mas as citações do Chico têm que estar dentro de um cenário de uma discussão maior dos temas doutrinários. Não é? Então, eu acho ruim quando. Uma vez eu estava no café com o Chico, ele me falou isso. Aí você vai com outro recorte na internet. Outra vez ele me contou um segredinho. Mas isso aí não é estudo espírita, meu Deus do céu. O Marmo, é tanto café, tanta madrugada, que a gente sabe que o Chico era muito ocupado. Rapaz, eu não sei como é que era, né? Então, tantas madrugadas e conversação desenfreada, mas isso é lá com ele, né? Pessoal, vejam bem, Marmo, a gente aqui vai dividir o programa, né, com dois conteúdos, né? Aí vamos tentar um poder de síntese. Meu amigo, a primeira pergunta que eu te faço, eu vou fazer umas perguntas que eu pensei. Dona Nena, inclusive Dona Heloísa Pires, muito amiga dela, né? Diz que o centro dela é muito organizado, né? E que lá o pessoal diz brincando, né? A gente obedece a chibata, estamos sob a chibata de Dona Nena, né? Porque ela realmente é muito cuidadosa, dirige a atividade do centro com esmero. Mas, Mármore, ela fala uma coisa, ela conheceu o Chico. Primeira coisa que ela estranhou de chofre, né, foi o linguajar. Né? Porque a gente sabe, eu e você, aquela frase linda do Chico, né, quando ele visitava os presidiários. Né? Criminosos somos todos nós, porque criminoso é aquele que não foi descoberto. Né? Qual é a diferença entre nós e eles? É que nós não fomos descobertos. Descobertos, né? Mas veja bem, Dona Nena disse que acompanhou o Chico nas prisões, ele abraçava os presos, né? Então, quando você vê um linguajar desse na boca do Chico sobre um candidato, e veja bem, esse candidato, uma amiga minha me passou o vídeo, eu digo, olha, isso não é verdade. Ela, mas é contra fulano. Aí pode, eu digo, não pode. Não pode. Ou a gente tem ética, uma moral universal, ou se a gente for particularizar isso, pelo amor de Deus, né? Mas eu queria que você falasse esse absurdo que ela notou na expressão chula, depreciativa do Chico sobre alguém. Bruno, você nesse seu comentário inicial, cunhar até uma expressão meio jocosa, o ódio do bem, né? O ódio do bem. Quando é o ódio do meu lado político, é o ódio do bem. Quando é o ódio dos outros, eu denuncio. Quando é a corrupção do meu lado, eu escondo. Não, ela tem justificativa. Quando é a corrupção dos outros, aí sim eles são ladrões. Então, né? Nós temos que defender a verdade, inclusive contra nós mesmos, se for o caso, não é isso? E esse é o caminho, conhecereis a verdade vos libertará. Eu só diria o seguinte, Bruno, tem uma colocação de Divaldo Pereira Franco, no encontro com dirigentes no Centro Espírita Meimei,
São Bernardo do Campo, em fevereiro de 90. É um vídeo muito querido para mim, que eu gosto muito. E ele diz o seguinte: a gente não pode crer no dia e na noite, no quente e no frio, ao mesmo tempo, na mesma situação, no mesmo local. Então, nós não podemos acreditar em duas ideias contrárias, mutuamente excludentes. Contrárias e mutuamente excludentes. Porque pelo menos uma delas tem grande probabilidade de estar errada, senão as duas. Né? E a gente pode lembrar também do Erasto. É preferível rejeitar 10 verdades que aceitar uma única mentira. Então, esse ponto que você coloca é um dos itens que eu selecionei, o linguajar, porque ela questiona as palavras criminoso, como você colocou e discutiu muito bem, e desgraçado. Tudo que a gente ouve de Chico, ele fala meu irmãozinho, sofredor, por pior que seja as atitudes que o camarada tenha cometido. Então, qual é o Chico real, né? Parece aquela discussão, qual é o Deus verdadeiro, do Velho Testamento ou do Novo? Porque parece que ele teve uma crise existencial e teve uma reforma íntima, né? Deus se evangelizou do Velho para o Novo. Porque no Velho ele matava gente, ele era horroroso, aí ele melhorou. Então, Deus não é imutável, ele é mutável, né? Então, e aí isso gera doutrinas esquizofrênicas, porque você pega a Bíblia e tem muita gente cá para nós que gosta muito mais do Deus do Velho Testamento, né? Porque justifica os absurdos das suas doutrinas equivocadas. Mas, enfim. Então, eu diria o seguinte, eu vou separar alguns itens, Bruno, além desse do linguajar. A dona Nena Gauss age como um dirigente muito consciente, eu gostei muito do vídeo e das colocações. A primeira, ela fala, é um tema importantíssimo de momento. Então, ela não foge da responsabilidade de se expor e corajosamente se manifesta claramente e com coerência doutrinária. E sem apresentar a sua opinião político-partidária. Ela guardou. Ela está discutindo o contexto do ponto de vista... Marmo, ela não cita nem o nome do candidato em nenhum momento. Exato. Então, ela fala o Chico que ela conheceu. Então, um tema importantíssimo de momento. Segundo, ela fala claramente, logo no início, esse Chico que se posiciona agora, é engraçado isso, né? Se posiciona agora, ele desencarnou há 20 anos. Então, agora ele está se posicionando pela boca de outros. 20 anos depois de desencarnar. É estranho, né? Esse Chico que se posiciona agora não é o Chico que eu conheci e não é o Chico que eu conheço. Então, ela se posiciona. Então, aquela história assim, mas eu era amigo íntimo de Chico e você não era. Você está falando isso porque você não era. Não, mas a dona Nena Gauss era amiga íntima, ficou várias vezes na casa dele, junto com o marido dela, o senhor Gauss, o Chico ficou na casa deles, e ela disse que não. Ela discorda. E aí? E aí você vai acreditar em quem? Você deveria acreditar, mesmo que suspeitando de todos, mas você deveria acreditar mais naquele cuja a enunciação, né, cujos comentários são mais pertinentes com aquilo que a gente tem do Chico gravado, dos registros gerais do Chico em pessoa, né? Então ela fala que Chico era discreto. E a gente concorda, Chico era muito discreto, ainda mais para se apresentar nas questões políticas. Bom, o quarto ponto que ela coloca, que eu acho interessante, ela diz que um companheiro espírita que tinha um importante papel no movimento espírita de São Paulo, uma vez questionou o Chico, porque estava interessado, né? Tinha o interesse de participar da vida política, estava querendo entrar na política. E o Chico respondeu, pedindo até que fosse guardada aquela carta, que fosse mantida em sigilo pelo Jô, e ela comenta isso, que ele tivesse muito cuidado, porque estar ao mesmo tempo no movimento espírita, atuante no movimento espírita, na militância espírita, atuante na liderança do movimento espírita e na militância política partidária efetivamente, e as duas coisas ao mesmo tempo é muito difícil. É muito difícil. Então, a gente sempre lembra de Bezerra, a gente sempre lembra de Eurípides, não é? Freitas Nobre mais recentemente, mas a gente lembra principalmente de Bezerra e de Eurípides. Mas Bezerra e Eurípides são dois apóstolos, né, Bruno? São dois apóstolos. Bezerra e Eurípides são espíritos de um nível diferenciado, né? Então, eles conseguiram atuar politicamente, atuar na militância espírita, no movimento espírita, mas o Chico falou, cuidado, estar no movimento espírita e na militância política é muito complicado.
E Chico pede para que a carta não fosse divulgada. Por que essas pessoas se sentem no direito de divulgar tudo agora? Não é? Marmo, você pensou esse ponto aí? É uma pergunta minha para você também, não é? O que é que acontece aqui em Recife, Pernambuco? Acontece em todo o Brasil. Eu tenho um caso de amigos meus, né, que na sua rede social fazem uma propaganda política, né, durante todo o período da eleição. E depois vai ministrar os cursos, as aulas, as palestras, já e estranham de quando chegam para no ambiente espírita, né, expor sobre a doutrina, encontrar aquele ar azedo de antipatia, né? Então muda toda aquela vibração. Eu acho isso em vigilância do tamanho do bonde, né, Marco? O que é que você acha disso, baseado nessa carta que você falou aí nesse episódio? Ela diz: o dirigente deve preservar a casa espírita. O dirigente deve preservar a casa espírita. Às vezes, por exemplo, no meu caso pessoal, o meu Facebook eu criei por causa do espiritismo. Eu nunca tinha tido mídia social. Foi, eu acho que no 2013, o pessoal me chamou para uma palestra, eu não fui porque eu não fiquei sabendo. Aí eles falaram para mim assim: mas Leonardo, por que você não foi? Eu falei: porque ninguém me avisou. Ah, você tem que me convidar, eu não sou médium. Como é que eu vou saber se eu fui convidado? Não sabia, vocês não me convidaram. Não, é porque a gente convidou via Facebook. Eu falei: não tem Facebook. Aí eu criei o Facebook porque eu não tinha uma divulgação lá que eu não tinha. Então eu tive que criar o Facebook. Aí que eu criei o Facebook, não já tinha mídia social. E aí eu criei por causa do espiritismo e comecei basicamente a fazer o Facebook, postagens espíritas, mensagens espíritas, alguma coisa que eu achasse interessante. E fui aceitando, primeiramente, companheiros espíritas, por causa do meu interesse. Depois acabou que muita gente, alunos, companheiros de trabalho, começavam a pedir amizade, e aí eu acabei aceitando, né? Porque eu ficava sem graça de não aceitar e tal. A coisa mudou um pouco de figura. Mas, basicamente, você não vê uma palavra de manifestação política no meu Facebook, porque não é não é o meu propósito. Não é? A gente não pode estar em todas as frentes de batalha. Nosso trabalho espírita, em geral, está sendo de uma qualidade, e eu digo isso pessoalmente, muito fraca. O movimento espírita não está com uma qualidade boa. É só você assistir os eventos e as exposições, o conteúdo, o nível de estudo dos expositores muito fraco. É só observar. Então está muito ruim. Só que o que acontece? Está ruim, as pessoas não estudam seriamente, não levam a sério a tarefa espírita, falam verdadeiros absurdos em nome do espiritismo e se sentem no direito de se manifestar publicamente, criando movimentos, criando bandeiras político-partidárias, usando o espiritismo como bandeira partidária, chamando político para falar em evento espírita. Quer dizer, aonde nós vamos parar, Bruno? Marmo, infelizmente, a gente tem que acelerar um pouquinho, Marmo, para entrar na segunda parte, mas eu queria te fazer uma pergunta muito importante sobre isso que você falou, né? Essa semana, Marmo, eu tomei um susto porque chegou no meu WhatsApp, né, um lançamento, né? Está dentro ainda desse assunto de política, essa temática toda aí, que é a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, uma edição antirracista, né? Mas eu quase tive um cinco, porque eu digo, meu Deus do céu, a que ponto chegamos, né? Quer dizer que havia uma edição anterior racista, né? O que é que você É, acha disso, meu amigo? eu quero saber o seguinte. Eu quero saber o seguinte: há um espiritismo não reencarnacionista? Existe? Existe algum espiritismo que não aceita a reencarnação? Existe algum texto espírita que dá a entender que uma vez nascido numa epidemia branca, a gente não pode nascer na epidemia negra? Há algum texto que fala isso? Porque a reencarnação é a maior eliminadora de preconceitos. A reencarnação é o ponto central do pensamento espírita.
associado à lei do progresso e à mediunidade, que é a comunicabilidade dos espíritos. A reencarnação elimina todo tipo de preconceito. Isso é o óbvio. Então, falar que o Evangelho segundo o Espiritismo tem trechos racistas, precisa ter uma reedição, é de doer, né, Bruno? Mas filigrana, é aquela coisa da palavra trevas, que não deve, vamos mudar essa palavra. Eu acho que é um revisionismo perigoso. Está aí as Rosas Luxemburgo do Espiritismo, né? Querendo fazer um revisionismo da doutrina por mera questão semântica. É um problema muito sério, né? E ninguém fala nada, né? Ninguém, a carruagem vai andando, seguindo adiante. É triste esse momento, viu, que a gente vive, essa confusão política, esse fuzuê que foi objeto do vídeo de Dona Nena, né? E vem à baila essa questão também. Mas, Marmo, infelizmente, a gente vai ter que mudar para a pesquisa, não é? A imprensa espírita do Brasil tem divulgado aí uma divulgação gigante e merecida, não é? O lançamento de uma obra que, para mim, é um marco na história da pesquisa espírita do Brasil, não é? Espíritos sobre investigação, resgatando parte da história. Resgatando parte da história, porque a pesquisa não acaba nunca, né? Pesquisa sempre é um campo aberto para o infinito. Essa obra é do querido, grande pesquisador do CSA e do Espiritismo, Carlos Sete Baixos, né? E que é a biografia de Kardec mais atualizada possível. Claro, pelo título do livro, ela não se resume apenas à pesquisa a Kardec, mas sobre todos aqueles primórdios, já, aqueles personagens originais da doutrina espírita, e consertando equívocos, datas, idades, nomes. Não é? É um trabalho de um valor impressionante. Eu quero primeiro saber do meu querido Leonardo Marmo o que você acha do trabalho do Carlos Sete Bastos e dos grandes pesquisadores em geral, e de ser lançada uma obra, não é, desse teor nesse momento. O trabalho do Bastos, né, é muito bom e ele tem uma relevância que é não só histórica, né, Bruno? Porque várias nuances das informações históricas acabam ajudando o nosso próprio entendimento doutrinário. Então, não é só histórico, acaba tendo uma maior compreensão doutrinária, porque você acaba entendendo os bastidores do processo que levou à elaboração dos livros por parte de Allan Kardec. Como ele trabalhava com os médiuns, como ele fazia os testes de confirmação, de concordância do ensino para chegar no ensino universal dos espíritos. Então, tem várias informações, várias curiosidades que não são meras curiosidades históricas, mas ajuda a gente a entender a personalidade de Kardec e todo o processo do início do movimento e as dificuldades que eles enfrentaram para que a gente entenda melhor a doutrina, aprofundando o espiritismo. Eu acho muito importante, porque, obviamente, na parte histórica, a gente tinha muito pouco, né, Bruno? Vamos falar a verdade. A gente tinha muito pouco sobre Kardec, pessoalmente, e sobre a própria história do movimento espírita. Até pouco tempo atrás, a gente tinha basicamente o livro do Arthur Conan Doyle e o Fenômeno Espírita, do Gabriel Delany. Tinha alguns livros biográficos, cheios de falhas, como você comentou, né? A biografia de Kardec pelo Henry Solce, com muitos equívocos. Então, é um material muito precário. E, obviamente, a digitalização das fontes históricas pela Biblioteca Nacional da França permitiu que esses pesquisadores muito esforçados, muito dedicados, e Carlos Sete Bastos é um nome que se destaca nesse grupo, tivessem essa iniciativa e dessem essa contribuição importante e imprescindível ao movimento espírita. Então, sem dúvida, você faz muito bem em destacar o trabalho dele e ele merece todos os nossos elogios, todos os nossos reconhecimentos, né? Todos os nossos encontros. Agora, em relação ao livro, é interessante porque, inicialmente, o Carlos deixou claro que ele não pretendia escrever o livro. E ele fazia uma pequena reflexão, um pequeno item, e num mini artigo publicava, principalmente pela internet, né? Já disponibilizava na internet.
e debatia com o pessoal, o pessoal favorecer esse material. Mas eu achei muito útil fazer o livro. Ele fez um resumo, porque o pessoal foi pedindo muito. Eu achei muito útil. Me fez lembrar a experiência do Divaldo Pereira Franco. O Divaldo diz que, no início da sua psicografia, ele publicava no Reformador e algumas revistas, publicava de forma esparsa as mensagens psicografadas que ele recebia. E um amigo do Paraná fazia uma compilação, reunia, porque tentava acompanhar tudo, e juntava um clipe, fazia uma encadernação muito, muito simplesinha e distribuía como uma lembrancinha de Natal, uma coletânea das mensagens. E, em determinado momento, o nosso célebre Carlos Juliano Torres Pastorino, né, o Pastorino, do famoso Minuto de Sabedoria, que era amigo pessoal do Divaldo, inclusive foi um espírito que mandou livro, né, pelo Divaldo. Divaldo tem livro psicografado de autoria do Pastorino, publicado pela FEB, inclusive. O Pastorino falou assim: ô, Divaldo, mas é uma pena, porque são mensagens tão boas, quando a gente precisa da mensagem, a gente não acha, porque elas estão espalhadas em revistas. Eu peço a Joana, e das que eu tenho, eu vou fazer uma reunião. E aí o Divaldo apresenta o projeto para a Joana. Joana aceita. Mesmo assim, ela faz uma restrição, elimina muitas, né? Mas ali nascia Mestre de Amor, que era o primeiro livro psicográfico do Divaldo Pereira Franco. Agora, é interessante, então, eu achei interessante, porque é o seguinte: o livro favorece e organiza melhor as informações em blocos, né, uns capítulos. Então, favorece o estudo e favorece esse legado para a posteridade, para quem vier depois ter uma facilidade, porque é muito material, não é, Bruno? O material do Carlos F. Bastos é muita coisa. Então, se você tiver uma dúvida, você vai sofrer muito para procurar na internet e, de repente, organizado pelo próprio autor num livro texto, isso favorece bastante o estudo. Então, eu acho que a iniciativa é totalmente justificada, totalmente bem-vinda, e a gente agradece o esforço e parabeniza o autor, assim como os outros companheiros que também têm dado contribuições importantes nessa área do resgate da história e também de alguns dados, até doutrinários, da evolução do trabalho de Allan Kardec e dos colaboradores da primeira hora do Espiritismo, a partir da digitalização dos dados históricos pela Biblioteca Nacional da França. Então, eu acho que é muito importante. Sem falar que corrige algumas impressões equivocadas, né, Bruno? Porque tivemos problemas, né? Foi saindo esse material e muita gente publicou até de uma forma um pouco precipitada. E não é o caso do Carlos F. Bastos, que o trabalho foi feito de uma forma muito lenta e gradual e praticamente sem nenhuma pressa, e certamente ele está publicando quando algumas coisas ficaram muito claras, e certamente pelo cuidado, pela maneira como o Carlos apresenta os temas, aquilo que ainda resta, aquilo que ainda fornece margem de dúvidas, certamente ele vai apresentar as dúvidas, não vai fechar a questão, e eu acho que esse é o papel do pesquisador espírita, né? Não fazer o texto falar aquilo que você quer que ele fale. Não fazer o texto falar aquilo que você está torcendo para o texto falar. Essa imparcialidade é muito importante. E tem até a ver com o caso do problema do Chico Xavier, né? Que a gente estava comentando na primeira parte. Às vezes eu torço para um candidato, então eu quero que o Chico fale aquilo que eu quero que ele fale. Não, ele é um Chico, né? Ele fala o que ele quiser. E se ele não está aqui mais para falar por ele, nós temos que tomar muito cuidado em relação a esse tipo de inferência e exteriorização e o uso da imagem do Chico. E no caso do Carlos, é necessário ter muito cuidado, porque o Kardec também não está aqui para falar. Então, a interpretação do texto e do registro histórico é muito cuidadosa. E é isso, né, Bruno? É tentar aprender a estudar espiritismo de forma racional, sem paixões e sabendo reconhecer quando a gente está errado ou quando uma hipótese inicial não foi confirmada pelos dados. Marmo, você falou aí uma coisa que é uma grande verdade, né? O esforço, Carlos Sete é muito esforçado, mas eu vou além e espero que o querido Carlos Sete veja isso como um elogio, né? Você vê todos os grandes homens que se dedicam com afã
ao seu ofício, né? Um Ayrton Senna, né? Então, todo mundo sabia que ele era um obcecado, né? O Carlos Sete Bastos, pela produção, pela qualidade, a quantidade, ele é um obcecado que pesquisa a exaustão, né? Não cabe a palavra obsessão, senão vão interpretar mal, né? Não vou querer que interpretem mal. Agora, para mim, Mármore, eu não vou nem usar a palavra no sentido que é usada aí da gestão, né, do mundo midiático, a palavra case. Eu não vou usar essa expressão, eu vou usar a expressão futebolística, né? O Franz Beckenbauer, o grande zagueiro da seleção alemã, era considerado o Kaiser, tá? O Kaiser. Então, para mim, o Carlos Sete Bastos é o Kaiser da pesquisa espírita do Brasil, né? É o maior nome da historiografia espírita nesse século no Brasil. Eu não vou me aventurar, eu não sou Geraldinho Lemos Neto, né? Eu não vou me aventurar em quem terá sido Carlos Sete Bastos em reencarnações passadas. Agora, aquele ditado de Platão, quem faz há mais tempo faz melhor. Então, isso que Carlos Sete faz hoje, isso é um espírito que vem fazendo isso, né, há um longo tempo, né? Porque tamanha a presteza, a dedicação, né, e a intuição, ele veio preparado. A história da Gênesis de 1869 é uma coisa, história linda, né? Uma história de salvamento, SOS do movimento espírita no Brasil, né? O que a pesquisa do Carlos Sete faz. Mas, Marvel, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você tocou no ponto que ele vem retificar datas, as idades das médios, né? A gente pensava que eram crianças na verdade, eram mulheres já de 28, 32 anos. Agora, naquela linha do termo que você usou, né? Os Kardec estritos, né? Os Kardec estritos. A gente aprende através da pesquisa que Kardec era um homem aberto ao conhecimento geral. Aquela história do rustenguismo, eu fico pasmo, porque Kardec colocou a obra de Rustem no catálogo, embora não aceitasse a teoria, mas não escondia, podem ler. E hoje ainda tem pesquisador que quer trazer o cavalo de batalha de Rustem. Agora, a pergunta que eu lhe faço, o Carlos Sete, alguns dias atrás, trouxe o Gabriel Delame, quem primeira vez usou o termo codificador. Veja bem, muita gente no movimento espírita, Dora Encontre, né, dizia que isso era uma invenção a brasileira. Isso foi um movimento espírita, aquela história para lá de Marrakech, do espiritismo místico, religiosista, quer diminuir Kardec, aí é uma invenção a brasileira, criar o termo codificador. Aí vem o Carlos Sete trazer quem foi o homem da ciência espírita, o Gabriel Delane, é quem citou pela primeira vez a palavra codificador. Aí ele lançou isso em rede social, veio um debate. Mas codificador diminui. Ele foi na verdade, um autor junto com o espírito. As duas coisas se associam. Codificou e foi o coautor, né? Então, eu acho que a obra de Carlos Sete ela é também impressionante, porque ela vem ratificar que, para mim, era impossível, Marlon, a gente resgatar de um passado da poeira do século, né? A verdade, né? Porque ela estava toda truncada com erros de datas e tudo. Como é que você vê isso, essa visão dos Kardec estrito, e quando você vai para a pesquisa, a verdade é como uma luz? A gente estava falando na primeira parte sobre o argumento de autoridade. Muitas pessoas usam do Chico Xavier para defender tudo, com comportamento e com uma linha de pensamento muito diferente da do Chico, e muita gente usa de Allan Kardec para defender tudo e com uma linha de pensamento e com comportamento e com um modus operandi no movimento espírita muito diferente daquele que Allan Kardec utilizava. E eu vejo isso também em algumas situações. Você citou, vou pegar um exemplo que você citou, das meninas. Né? Tem uma pessoa do movimento espírita, um confrade conhecido,
que dizia assim: não, tem que colocar as crianças para desenvolver mediunidade. Tem que colocar as crianças, porque a nossa fonte é Allan Kardec. E uma confreira famosa também fazia isso. Tem que colocar as crianças para desenvolver, porque Kardec desenvolvia com as crianças, sem levar em consideração o contexto de Kardec, as dificuldades, a questão da maturidade, a ferramenta mediúnica, uma série de fatores. Então aí passa o tempo, descobre que as meninas não eram tão novas assim. E aí? Então olha só, como uma informação histórica equivocada, pouco analisada, pouco amadurecida, só porque Kardec fazia, eu vou fazer sem tentar entender o que está por detrás disso, né? Uma vez eu vi um argumento sobre fazer oração com as mãos dadas. Eu falei, mas não faz sentido, porque a ligação é do pensamento. E aí era um grupo que falava assim, não, mas Eurípides Barçanufo fazia. Eu falei, mas e daí? Primeiro tem que saber se ele fazia mesmo. E segundo, a gente tem que entender o contexto. Às vezes era uma necessidade das pessoas que estavam à sua volta, que sentiam necessidade de pegar a mão dele. Uma vez eu fui no encontro, Bruno, encontro famoso do Brasil, encontro grande. E eu recebi uma orientação até de como carregar a sacola, porque você tinha que carregar a sacola segurando uma alça e o outro companheiro tinha que segurar outra alça, porque era assim que Francisco de Assis fazia. Mas e daí? Não, porque... Então, quer dizer, o fanatismo associado ao argumento de autoridade, a nomes famosos, gera coisas incríveis e absurdas. E nesse sentido, quando você tem um resgate histórico que mostra que algumas crenças não eram verdadeiras, fica evidente como isso não tem cabimento. Porque o próprio Kardec, assim como o próprio Chico, assim como os grandes nomes, também podem ter cometido erros. A nossa base tem que ser racional, então nós temos que avaliar criticamente todos eles, inclusive Jesus, até porque os textos atribuídos a Jesus são muito precários, né? Atribuídos aos discípulos de Jesus, porque ele próprio não escreveu. Então, não dá para a gente levar a sério esse tipo de argumento, né? E muitas vezes eu vi isso, Kardec usou crianças, vamos colocar as crianças para desenvolver mediunidade. E crianças que não tinham, que nem espíritas eram, que não tinham a mínima condição, a mínima maturidade para fazer parte de um grupo mediúnico. Então, eu acho que esse resgate histórico acaba corrigindo erros, acaba mostrando informações que a gente supunha, ou alguns davam até como certeza estavam equivocadas, e isso faz com que a gente perceba como que a história é contada, nem sempre de forma correta, e nós nos baseamos em determinadas informações e muitas vezes não usamos de análise crítica, de senso crítico, de fé raciocinada, para evitar cair em erros históricos. E aí, de forma baseada na tradição, erraram lá atrás, mas foi uma pessoa maravilhosa. Então, eu continuo errando, porque eu vou seguir o que os maravilhosos fizeram, e às vezes eles nem fizeram isso. Ou se fizeram, eles não acham que estava certo. Foram constrangidos a fazer, ou cederam num ponto que acharam menos importante por algum motivo, o que não quer dizer que eles haviam sentido nisso. Então é necessário que a gente tenha esse cuidado, essa visão racional, e o Carlos Seff, tirando algumas impressões equivocadas, desmistificando algumas impressões que nós tínhamos, acaba esclarecendo e permitindo que a gente tenha uma opinião muito mais clara e olhando para muitos erros históricos, corrija questões doutrinárias, né, Bruno? Isso que é o mais importante. Um trabalho desse de Carlos Sete Mármore é a custa de muito amor e martírio, porque são horas e horas a exaustão da pesquisa, mas ele traz a satisfação de um trabalho realizado e que a gente tem a Carlos Sete, ele tem uma vida útil ainda grande, é um homem de 60 anos, né? Não só ele, o Adair, a Luciana, não é? Todos esses pesquisadores aí que trazem esse esclarecimento maravilhoso, né? Mas outra coisa que eu acho muito interessante,
e que acabou, parece que acabou, e tomara que tenha acabado. Essa coisa do argumento de autoridade, né? Como eu falei aqui, as coisas do Geraldo, aí vem uma e diz que não, é a brasileira, esse tempo foi a brasileira. E todo mundo, não, porque é dona fulana e seu fulano. Uma coisa que eu fico impressionado é a humildade do Carlos Chetti, desse pessoal todo. A humildade, são pessoas acessíveis. E eu queria te perguntar uma coisa, Marma, a tua impressão, eles democratizam o acesso ao conhecimento. Tudo que eles têm, eles trazem à luz em regime de totalidade, né? Não ficam com nada guardado para a posteriori, então, e colocam em rede social. Né? O livro está vindo agora, por último. Né? Isso vem anos, 2 anos, né? Sendo colocado de graça e vai continuar em rede social. Isso é um respeito ao público em geral, né? E acaba com essa coisa. Todo mundo tem acesso. Agora não adianta. Muito cuidado com o que você está dizendo, o que você tão bem falou na noite de hoje, Marmo. Se eu pudesse pensar, uma afirmativa tua era essa, né? Muito cuidado com o argumento de autoridade. Eu acho que esse ponto que você colocou talvez seja o mais belo, o mais profundo de todos, Bruno. Porque é a essência do pensamento espírita. Aliás, é do Evangelho, não há nada misterioso que não haja de ser desvelado, não é isso? Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que alguns podem se chocar, mas eu não gosto daquela história de que o admirável Silvino Canuto Abreu, que todos nós respeitamos e gostamos muito, que teve uma participação importante no movimento espírita, é uma história estranha para mim ele ter guardado aquele material tantos anos, Bruno. E, entendeu? O Chico falou, não, tem que guardar. Então é uma história esquisita. Porque a gente tem que colocar o candeeiro, né? A gente tem que colocar o lampião para ser visto. A gente não vai colocar o lampião debaixo da cama, né? Não se coloca o alqueire, né? A passada do alqueire, do candeeiro, não é isso? Então, brilhe a vossa luz para que todos que a vejam saibam qual é a boa e grande vontade de Deus, no alto da montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, se me falha a memória. Então, eu não gosto dessa história de mistério, de guardar. Ah, nós não estamos no momento muito apropriado. Mas quando nós vamos estar? Então, isso é um pensamento meio místico e que advém de outras doutrinas. Um pensamento secreto de que tais informações são só compreensíveis por uma nata privilegiada. Mas Jesus não diz que escondeu dos doutos, do prudentes, porque os mais simples captavam. Isso não tem que ser. Nós não estamos no momento histórico em que as informações têm que chegar a todas as pessoas. Então eu não gosto dessa história, essas teorias de conspiração. Você tem que se segurar, não é o momento. Não, eu acho que se tem uma informação com respeito, com cuidado que nos merece os que pensam diferente, os que tinham opiniões diferentes, tem que ser apresentado, porque senão o que acontece? Gerações do movimento espírita são formadas com base em informações equivocadas. E daqui a pouquinho, a correção dessas informações é muito difícil. Então, se nós temos informações melhores, utilizemos essa informação, porque é isso que a gente acredita. Fé raciocinada é isso. É essa aliança entre ciência e religião. Se a gente toda hora limitar o conhecimento, porque o povo não vai ter condição, o povo não vai entender, o povo vai fazer... Então, o Espiritismo veio para quem, afinal de contas? Então, o Espiritismo veio no momento errado? Mas então Jesus errou, o Espírito de Verdade errou. Se o Espiritismo veio, vamos tentar divulgar a verdade da forma mais clara, mais didática possível. Era assim que Allan Kardec fazia, e eu acho que esse é o caminho, e eu não gosto dessa história, vamos esconder isso aqui para o momento mais apropriado. Essa conversa não me desce muito bem, não acho que isso resiste ao pensamento espírita. Se é verdadeiro, se tem conteúdo, se é belo, se é útil, se é bom, tem que ser apresentado. Claro, com cuidado, com respeito, às vezes vai chocar algumas mentalidades que não concordam com a opinião, mas tudo de forma educada, se for para o bem, se for verdadeiro, pode ser apresentado e é bem-vindo para que a gente conheça a verdade, para que a verdade nos liberte. Eu penso assim. Marmo, Heloísa Pires pensa igual a você. Ela, em um programa, ela disse publicamente que o pai
atravessando lutas homéricas, né? Então, que o Herculano enfrentou, até de adulteração do Evangelho, que ele com Chico fez na hora do testemunho. Aí, com essa história de guardar documento, esconder documentos, só que eu acho uma coisa pior, Marmo, hoje em dia. Canuto guardou os documentos, também não me apetece, durante muito tempo. Mas hoje, quem detém esses documentos trata como uma redoma e fica saltando de acordo com a conveniência. Isso aí é lamentável da mesma forma, né? Mas ainda bem que, se a pesquisa não vai por aqui, a verdade, na verdade, a pesquisa é o nome, não é? Do trabalho do momento. A verdade, quando não encontra, não é, saída por aqui, ela vai criar uma fonte cristalina ali na frente e vai jorrar. É isso que está acontecendo, né? Chegou o momento da verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Carlos Sete, meu amigo, gratidão, viu? Somos eternos devedores. Hoje eu estou falando em você porque o livro que está sendo lançado é seu. Amanhã falarei de outro, né? Mas muito obrigado por tudo isso. Eu sou um espírita completamente diferente depois do teu trabalho, né? Creio que Marmo também, e são milhares assim. Então, que isso sirva pelo menos de alento a todo o cansaço de um grande trabalho que você vem realizando. Marmo, meu amigo, uma última palavra. Eu gostaria de agradecer, né, Bruno, a oportunidade e parabenizar mais uma vez essa iniciativa do Carlos Cef Bastos, porque com o livro, mesmo aqueles que não acompanharam o CSI, e muitos nós sabemos que não acompanham, muitos não têm Facebook, vão poder acessar o livro, vão poder receber o livro. O livro é um registro histórico, não vou dizer mais durável, porque a gente está cada vez mais na era da internet, mas é um outro tipo de registro e consolida melhor esse material. Então, eu acho que é muito útil para os nossos estudos, para o nosso crescimento doutrinário. Bem, pessoal, encerramos aqui, né, esse programa maravilhoso. Para o mês a gente está aqui novamente, o Eco da Imprensa Espírita, e já, se Deus quiser, com o livro na mão, né? A gente vai falar sobre outros temas, mas já lendo a obra notável Espírito sob Investigação, resgatando parte da história, né? Marmo, querido, faça a prece, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus de Nazaré, nosso amado Mestre, amigos espirituais que abençoam os projetos coordenados pelo nosso amigo, irmão e confrade Bruno Tavares, agradecemos a oportunidade de estudar a sua mensagem, estudar a mensagem de iluminação das consciências que o Espiritismo representa. Gratos por essa oportunidade, esperamos que os companheiros que nos honrarem com a sua atenção possam aproveitar, possam ter algo de minimamente útil no incremento dos seus estudos, que a gente possa aprofundar e crescer no estudo do pensamento espírita e do Evangelho. Ser conosco, Pai de amor, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Pessoal, um pedido, amanhã, domingo, 20 horas, veja o programa Bezerra de Menezes, Kardec Brasileiro, com Luciano Klein, não é? E amanhã tem um assunto interessantíssimo, é surpresa. Então, veja o programa amanhã. Eu queria dedicar esse programa de hoje à minha mamãe, Eva Tavares, que habita o plano espiritual. Mamãe, te amo, não te esqueço. E tudo que faço na divulgação espírita, a partir de agora e sempre, é dedicado a ti. Um beijo, mamãe. Marmo, querido, o nosso programa só vem mês que vem. Vou dar um palpite aqui. A final da Copa será Brasil e Inglaterra. Qual é o teu palpite? Bom, você me pegou desprevenido, Bruno. Eu não sei se eu tenho um palpite ainda, porque eu tenho que ver, eu não fiz a tabela. Eu tenho algumas impressões, mas eu ainda não fiz a tabela para ver o chaveamento, o cruzamento. Mas eu sempre gosto da Inglaterra, mas acho que ela não chega.
e também acho que o Brasil não chega na final. Então eu discordo da sua opinião. Acho que não dá nem Inglaterra nem Brasil na final, por mais que eu esteja torcendo para o Brasil. Mas, como eu torço muito para o Brasil, espero que eu esteja errado, que você esteja certo. Eu acho que tem seleções mais fortes. Eu acho que tem seleções mais fortes. Eu acho que a Bélgica, a França estão mais fortes. Mas eu não sei exatamente a final, porque eu teria que ver uma previsão de acordo com o chaveamento. Eu não fiz ainda. Mas eu não sei. Apesar da Inglaterra ter jogado muito bem o primeiro jogo, mas eu acho que o adversário também não impôs muita resistência. Eu não sei se a Inglaterra tem uma força, assim, um punch, alguém para marcar gols. Mas é um time muito bom, pode chegar. Mas eu não sei, não. Eu acho que não dá essa final, não. Bom, meu palpite é Brasil e Inglaterra. Agora, seu Leonardo Marmo, com um prognóstico desse, eu quero dizer de público, está encerrado o nosso contrato. Foi o último programa, o Eco da Imprensa Espírita, viu? Vai ser pessimista assim, na casa de Chaprego, Leonardo Marmo. Um beijo, meu amigo. Até para o Valeu. meu irmão. Abraço aí na família. Tudo de bom. Valeu.